Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana Lindemann e hoje vamos para mais uma conversa com uma convidada muito especial. Natália, te apresenta para o pessoal. Olá, gente, boa noite. Então, eu sou a Natália, né? Sou a filha da Rosa, do João, que estão vacinados. Valeu! Sou nutricionista, formada pela URGS, me formei em agosto de 2019. Fiz especialização em saúde pública nesse meio tempo, terminei no início desse ano. E atualmente eu estou fazendo mestrado, né, nas ciências da nutrição da UFSPA e estudo desde a especialização em saúde pública a alimentação da população em situação de rua, que para mim é uma pauta muito importante, já que eu participo de um projeto social e esse projeto social foi o que me motivou a estudar, né, esse assunto e, enfim, visibilizar essa população para a ciência e para a sociedade. Eu queria começar dizendo, mais uma convidada da URGS, né, que a gente sempre fala que a gente, por enquanto, tá convidando pessoas mais da nossa bolha, porque é o que a gente tem mais acesso também para sair convidando para fazer um podcast. Mas a Natália se formou em 2019. A gente se formou em 2016, 17, né, Pablo? Foi 2017. 17, é. Então a gente não teve tanto contato assim. Eu sei mais a Natália pelo Insta do que ela pela vida presencial, entendeu? E aí tu comentou que tu lembrava da gente da faculdade, né, Nath? Lembro, né? A Thay, eu lembro, assim, de passar, assim, por ela no camp, né? Mas o Pablo, posso estar muito enganada, mas eu acho que não. Eu acho que a gente concorreu a uma vaga de monitoria pra nutrição escolar. Ah, é verdade! Não sei se eu... E eu lembro que tu conseguiu a vaga. Eu consegui. E eu lembro que tu tava lá. Sim, e aí... foi uma época da minha vida que eu tava gostando de nutrição escolar. Depois eu me afastei, né, dessa área, assim. Uhum. Mas eu lembro do Pablo disso, assim, do dia da entrevista pra monitoria, né, com a professora Ana Beatriz. Ai. E a Thaia foi de avistar, né, no camp, assim. O camp é o centro acadêmico da nutrição da URGS, né? Isso. Pra quem não sabe que tá ouvindo. É o centro acadêmico específico, local que a gente tinha lá para confraternizar e tudo mais, né? A sigla CAMP significa Centro Acadêmico de Nutrição Pedro Escudeiro. Ele foi bem importante para nós, assim, na época. Eu e a Thay, depois das meninas que passaram a bola para nós, a gente fez bastante coisa lá. Eu, inclusive, achei que tu ia se lembrar de mim do CAMP. Fiquei um pouco triste agora da tua recordação. Mas é que ser da nossa disputa ali, sabe? Eu entrei em 2014/2. Tá, a gente fez camp em 2013, né? A gente, assim, ó, a gente fez camp 2012, 13, 14 e 15. Sempre ele volta. Não todo o tempo como a chapa do camp. Não, mas a chapa em si, representante discente, como... Enfim, a gente tava sempre por ali. Mas enfim, que bom que tu, de alguma forma, sabe que a gente existe, né? Mas o que eu ia verdade. O que eu ia comentar é que eu te conheço, eu não lembrava realmente que tu tinha participado comigo desse processo seletivo, porém, eu te conheço das redes sociais, porque assim, a tua rede social que tu utiliza mais para falar sobre nutrição é a Nutri. A Nutri da Social. Quando eu enxerguei esse nome, eu fiquei, putz, mano, isso é genial, sabe? Porque, brilhou os olhinhos do Pablo. Exatamente, porque quando tu fala em nutricionista, quase todo episódio a gente fala do estigma da nutricionista, do jaleco e da maçã e do, sei lá, da fita métrica. Sim. Então, quando tu fala da nutricionista, tu não pensa em social, tu pensa em clínica. Daí, quando tu já bota o nome no perfil do Instagram, tu pensa, cara, isso aqui vai vir algum conteúdo sobre vários aspectos relacionados à nutrição no contexto da sociedade, né? Sobre questões realmente intrínsecas à saúde pública, minimamente falando, né? Sim. Então eu fiquei assim, ó, encantadíssimo com toda a questão relacionada ao perfil por si, assim. Eu achei muito bacana. Então, parabéns, adorei. Muito obrigada, porque
Eu via que não tinha muito, sabe, perfil de nutricionista mais dessa área da saúde pública, assim. E desde a faculdade, quando a gente teve a disciplina de nutrição em saúde pública lá na URGS, ali eu me apaixonei, assim. Eu lembro de me apaixonar, tanto que meu TCC foi na área, assim, né? Não foi com população de rua, mas também foi na área de saúde pública. Por sinal, parênteses, eu vi uma publicação tua do TCC, porque eu fui dar uma olhadinha, assim, antes do programa, e eu achei muito interessante o título, né, o tema do teu TCC, muito interessante. Se a gente pudesse fazer podia falar um pouquinho dele depois pra nós? Claro. Exato, eu fiquei muito curiosa. Claro. Mas aí continua. Na verdade, então, né, na graduação eu gostei muito da área de saúde pública, me apaixonei de fato, e aí já convidei a professora de saúde pública, né, para quem conhece a professora Elisiane, a ser minha orientadora, e eu queria muito pesquisar sobre a amamentação das mulheres em situação de cárcere privado, né? Queria muito entender o que a amamentação significa para essas mulheres. No fim, eu não consegui entrevistar, né, as mulheres, não deu tempo, mas aí eu consegui entrevistar os profissionais que trabalhavam no presídio Madre Pelletier, que fica aí em Teresópolis, para ver uma perspectiva deles, né, como é trabalhar com a amamentação dessas mulheres, né, que estão em cárcere. Então, e foi uma experiência muito linda, assim, muito estudar sobre o tema, ler sobre o tema, foi uma experiência muito linda, fiquei muito feliz de ter publicado também. E ali só foi, né, trabalhar, né, com cárcere e alimentação, né, amamentação dentro desse contexto de alimentação, foi desafiador e também é um tema bem sensível, né, a professora Lise falou na época que era um tema muito sensível, e eu acho que eu gosto de temas sensíveis, porque depois disso eu fui trabalhar com população em situação de rua, né, sempre me tocou, assim, esses grupos, né, que são invisibilizados mesmo, né, sempre gostei de estudar isso porque tem pouco material sobre isso, né, pouco estudo, pouca pesquisa sobre esses temas, então é algo que me motiva muito a estudar, né, e saber que a nutrição ela é muito além de alimentação, de prescrever uma orientação nutricional, né, todo esse contexto que a gente vem conversando. Até mesmo questões assim relacionadas à saúde pública é meio escasso mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem uma política, me corrija se eu estou incorreto, a gente tem uma política e algumas outras ações para populações em situação de rua especificamente. Sim. E a maior parte das unidades de saúde ou alguma outra coisa, tão poucas pessoas às vezes sabem lidar com uma pessoa em situação de rua. O que eu percebo bastante é, por exemplo, a pessoa chega numa unidade de saúde, mas eu só vou te atender se tiver um endereço, se tu for da localidade aqui, né? Se tu for residente, alguma coisa assim. Óbvio, a gente sabe que dentro do âmbito do SUS, isso meio que não existe, assim. Ele é universal e tu não tem que ser daquela região para ser atendido. Só que isso cria todo um embate para quem tá nessa situação. Se a pessoa chega ali, eu vou ter que ainda peitar todo um estigma que existe para eu poder ser atendido, como é que fica, né? Eu percebo que é realmente, como tu falou, é uma situação minimamente assim, sensível e é interessante que tu estuda isso e tu continua estudando. Sim. Eu continuo estudando e pretendo continuar, né, no doutorado, se tudo der certo. E no mestrado agora eu quero entrevistar a população de rua, né? Na especialização eu entrevistei projetos sociais que trabalhem com a população de rua, né? Por conta da pandemia, então foi um trabalho online. Mas agora, né, tomando todos os cuidados, enfim, eu quero tentar entrevistar a população de rua em si, né? Porque, hoje a gente vive, né, num cenário de extrema insegurança alimentar. Em cada esquina, pelo menos aqui no meu bairro, em cada esquina tem alguém em insegurança alimentar. Seja em situação de rua ou não, né? Mas a maioria em situação de rua, né? E aí, dentro dessas pessoas que estão em insegurança alimentar, passando fome, que são mais de 19 milhões, né? Pelo último dado, acho que são 19 milhões, não tenho certeza. É, mais ou menos esse valor. Então, além de, então, ter essa pessoa que passa fome, tem aquela que passa fome e não tem nem moradia, que é a pessoa em situação de rua, né? Porque
assim, para trazer um conceito, né? O que seria a população em situação de rua, né? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome traz a população em situação de rua como um grupo que é populacional, heterogêneo, e ele é caracterizado, então, por uma condição de pobreza extrema, né? Pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela falta da moradia convencional regular. Então, são pessoas que não têm acesso à moradia, não têm acesso à alimentação, não têm pouco acesso à saúde e estão em constante risco, né? Porque estar nas ruas, vivenciar a rua, é um risco, né? Um risco de saúde, enfim, saúde mental, saúde física. E é uma situação muito delicada, é uma população muito delicada, assim, de trabalhar, né? Porque, enfim, há vários motivos para ela estar na rua e não, ela não quer estar na rua, ela não escolhe isso, como tem gente que diz, né? Que já disseram, né? É horrível isso, mas a pessoa em situação de rua não escolhe estar na rua, né? E então, hoje, no Brasil, há mais de 220 mil pessoas em situação de rua. Esse dado é de 2020, mas deve estar desatualizado, né? Porque, assim, não sei se vocês viram, mas em Porto Alegre, em 2019 para 2020, aumentou 38%. E hoje a gente tem mais de 3.800 pessoas em situação de rua aqui em Porto Alegre. Isso pré-situação que a gente tá vivendo hoje, porque Isso quer dizer, a gente tá gravando, pra quem tá escutando, a gente tá gravando em finalzinho de abril, tá? Então, a de gente... 2021. Obrigado, tá. Finalzinho de abril de 2021. Então, quem tá escutando, a gente tá vivendo uma série de situações econômicas que estão deixando cada vez mais latente a situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar da população. Tá cada vez mais crítica a situação das pessoas para elas se alimentarem minimamente bem, falando apenas em alimentação. Como a Natália falou, bem certo, assim, as condições das pessoas, às vezes, não é só alimentação, tem a questão de Acesso moradia, tem a básico, questão né? de As acesso coisas, básico a assim. várias outras coisas. A gente nem falou em água ainda, né? Exato. Mas enfim, isso é só para deixar evidente que a coisa tá ficando cada vez mais tensa, é a minha impressão, né? Sim, bem isso. A pandemia veio para intensificar um cenário de desigualdade que já E a pandemia só agrava tudo, existia, né? Então, veio e intensificou isso. Essa coisa que o Pablo falou agora, né, da saúde, que saúde, né? Por exemplo, eu sou nutricionista, então eu sou profissional da saúde. Logo, eu tenho que olhar para a saúde da população. Claro que, né, por ser nutricionista, eu acabo olhando a questão da alimentação em si, né, porque faz parte de ter uma saúde, mas eu tenho que entender que saúde não é só se alimentar bem, né, é ter um trabalho digno, né, um trabalho digno sem explorar, tem que ter acesso à saúde, a serviços de saúde, acesso a uma saúde mental, acesso à água, e pensa, qual era a recomendação básica do Ministério da Saúde durante a pandemia? Lave as mãos. População em situação de rua não tem acesso à água e nem sabão para lavar as mãos. Quando um projeto social foi, não sei se pode dizer, acho que sim, né? Que é o Cozinheiros do Bem, foi instalar... Sim, pode Cozinheiros falar. do Bem, foi instalar pias pelo Porto Alegre, assim, algumas pias para a população em situação de rua ter esse acesso, a prefeitura foi lá e retirou, né? Então, tu vê um desatraso, assim, na evolução humana, né? Porque... Dá uma tristeza com a humanidade ouvir isso. Sim, e aí tu quer colocar aquelas pedras embaixo dos viadutos para a população não dormir ali, sabe? Então, é uma população que é invisibilizada, está sendo deixada de lado, ou a prefeitura quer esconder, parece que o governo quer esconder essa população, né? E eles querem, na verdade, exatamente, né? isso que eu ia falar. Assim... A intenção é que essas pessoas, elas desapareçam, porque se a gente parar para pensar, toda essa questão urbanística, arquitetônica, violenta, ela representa essa parte do Estado que se contrapõe ao bem-estar de uma pessoa que está extremamente vulnerável. Tu tem ali um indivíduo que ele, por vários motivos, ele não conseguiu um local para residir e ele só conta com o meio ambiente da cidade para se proteger, para dormir, para se alimentar e, enfim, naquele período específico que ele tá. E é interessante falar essa questão de período específico,
porque nem sempre a pessoa está ali pela vida inteira. Na verdade, ela chegou ali num momento específico da vida dela. E daqui a pouco talvez ela consiga sair, reverter aquela situação. Ou o que acontece é que muitas vezes, enfim, fatidicamente, alguns falecem por várias condições, porque é um ambiente nocivo, insalubre, perigoso, tem várias questões relacionadas à violência pública. Eu lembro de um podcast do Mamilos que se chama Empatia e População de Rua. E eles trazem várias questões relacionadas, mas daí já é mais a São Paulo, né? Não especificamente a Porto Alegre. E, por favor, Nath, vou te chamar de Nath, tudo bem? Nossa, claro. Que é muito mais fácil de falar, assim. Natália, Tu me formal. corrige com qualquer coisa que eu estiver falando, porque eu não trabalho com políticas relacionadas à população em situação de rua, Eu e também não, por tampouco isso que o meu... tô inteirado, assim, sabe? Eu tô aqui mais pra Então, ouvir a Natália hoje. eu recordo que uma coisa que ficou muito evidente escutando esse trabalho que o Mamilos fez com várias pessoas que trabalhavam com essa parte, né, relacionada a pessoas em situação de rua, é que às vezes a pessoa ou ela migra para o local em busca de trabalho e acaba se vendo em várias situações que deixam ela sem moradia, ou ela não tem dinheiro para dormir, às vezes, porque tem gente que trabalha para se alimentar, trabalha de dia para comer à noite e trabalha de dia para morar à noite. Então, às vezes, naquele dia ela não conseguiu, então ela foi pra rua. E tem gente que tá há tempos correndo atrás do rolê, porque isso é o extremo que acontece no dia a dia. Boa parte das pessoas, elas estão ali na pauleira, sabe? E tem gente que não consegue correr atrás do bonde porque, enfim, a gente vive numa sociedade extremamente desigual e não apenas monetariamente falando. Enfim, já tô viajando demais. Mas vai É. abrindo, né, os caminhos, as reflexões, assim. Sim. E tu tem um projeto, né, Nath? Também queria que tu falasse sobre ele, assim. Como Um projeto social? Eu vi que tu tem uma divulgação que tu faz que chama Projeto Alimenta a Rua, né? Que é legal de Isso. falar. Até dei uma parada ultimamente, mas já tá nos planos para retomar. O mestrado começou a consumir Mas o ele tempo. tá aí pra resgatar quem quiser ver o que já foi, né? Exato. O Projeto Alimenta a Rua, na verdade, era onde eu divulgava projetos sociais que trabalhavam com população de rua ou outras populações também, questão de doação de comida, né? De alimentos, enfim. E tem o projeto social que eu participo, né? Que eu sou uma das organizadoras, que é chamado Morador de Rua Existe, né? Apesar desse nome, Morador de Rua Existe, vale lembrar que o termo correto é pessoa em situação de rua, né? Porque ele está em uma situação, que nem o Pablo comentou, que a ideia é que ele saia dessa situação, né? Que ele se ressocialize de forma A ideia não é ser. ignorar esse público, né? Assim, essas Exato, pessoas. exatamente. Né, prefeitura? E o projeto Morador de Rua existe, né? Então ele existe desde 2017. Eu entrei nele em 2018 e um ano depois, em 2019, eu fui convidada para ser organizadora do projeto. E junto com mais 4 amigas, assim. E a gente, antes da pandemia, a gente fazia um trabalho muito legal, né? Que era todo o primeiro sábado do mês. A gente fazia lá na Praça Otávio Rocha, no centro, ação. Então a gente levava comida, mas não era almoço, né? Não era era mais uma questão de lanches, então bolo, cachorro quente, refrigerante, e aí levava agasalhos também, levava livros para espalhar um pouco também dessa questão da cultura, porque muita gente não sabe e acha que uma pessoa em situação de rua é uma pessoa, né, que não tem cultura, que é drogada, tem todo esse preconceito. Uma mega marginalização, né, das pessoas. Exato. Mas assim, tem gente de nível superior nas ruas, tem gente... e muitas pessoas em situação de rua trabalham, que nem o Pablo comentou também. Muita gente trabalha ali, né? Então vem esse trabalho agora na pandemia, por conta do isolamento social, a gente estava encontrando outras formas de trabalhar, então a gente começou o Drive Solidário, que daí a gente, com a ajuda dos voluntários, íamos de carro, preparávamos lanche, e cada um no seu carro, sem aglomeração, ia distribuir um kit de higiene com álcool em gel, com uma escova de dente, uma pasta de dente, e uma comida, enfim, para as pessoas que a gente ia encontrando, né? Porque
a pandemia foi um momento... Brasil já é um país que comer é um luxo, né? A pandemia intensificou isso, que nem a gente falou. E eu costumo muito dizer que ser saudável hoje é como um privilégio, né? Tu é privilegiado de ser saudável. Porque é muito triste, assim, que nem no Titanic, né? Eu tive um professor que deu essa metáfora uma vez e eu achei genial. Porque no Titanic, quando foi afundar, tinha os botes. E aí a maioria daqueles botes eram para as pessoas das classes sociais mais elevadas, né? E acabou morrendo mais gente da classe social baixa. E é o que a gente vê acontecendo isso. A gente está na pandemia e as pessoas da classe social baixa são as que estão mais, com perdão da palavra, se ferrando mesmo, né? E que é extremamente agoniante isso. É triste, mas dá uma agonia, porque, pô, tem gente que tá no poder para resolver isso e não quer, não se interessa, sabe? Eu fico nervosa, gente, já tô nervosa. Mas já tô com o meu punho aqui fechado. É uma situação assim, e ainda mais que tu estuda isso, tu te envolve mais, porque é muito fácil fechar os olhos e fingir que não existe, né? Muito fácil. E é muito difícil tu ir para um lado que estuda isso, porque às vezes não é o estudo mais fácil, o estudo que mais é esperado, mas é o estudo mais essencial, inclusive, né? A tua pesquisa que tu quer fazer, por exemplo, poucas pessoas fizeram isso, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil pra gente fechar os olhos e fingir que não existe, né? E quanto mais tu presencia não, tu vive isso, que não é presença pra falar, vive. Vivencia. Tu vivencia e vê, também enxerga as coisas, mas enervante deve ser, né? Porque tu tá vendo tudo. Com mais raiva tu fica. Inclusive de saber que tu não consegue mudar aquilo sozinho, né? E que tu depende dessas pessoas que não estão fazendo nada no momento. E aí que criam esses projetos tão legais, que tu inclusive faz parte de né? Na tentativa de tentar melhorar a situação. Não necessariamente vai conseguir reverter tudo, porque a gente precisaria de todas as bases na sociedade para isso, mas que já dá um conforto de que tá ajudando de alguma forma, né? Sim. Eu concordo com a Nath, assim, quando ela começa a ficar indignada, porque é uma situação de indignação constante, e por isso que a gente vai ficando tão doente, né, cara? Porque a gente tá diariamente sobre esse estresse, indignação, enfim, vamos fazer, não vamos fazer alguma coisa. Mas a questão é que eu percebo também é que o atual estado de conjuntura da política, da organização administrativa, social, é de que ela tá passando a bola para a sociedade, sabe? Sim. No sentido de que as instituições, elas estão se eximindo. Às vezes não oficialmente, às vezes só negligenciando mesmo. Porque existem políticas, existiram projetos, sabe? E eles só foram sendo extirpados, o serviço público foi sendo tolhido, foi sendo terceirizado, foi sendo encarcerado, e daí tu tem o quê? Pessoas que se solidarizam e tentam fazer com todas as suas forças ali, ou o que sobra, para tentar auxiliar pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade mínima, assim, né? Eu lembro, toda vez que eu penso, assim, apoio social, eu penso a população em situação de rua, eu penso no padre Júlio Lancelotti, sabe? Ele é um ícone, assim, atualmente, no apoio a essas pessoas, porque ele faz muitas coisas que esse pessoal que se diz que é cidadão de bem não faz nenhuma vírgula, né? Então tu tem até mesmo essa gente que fala, vamos cuidar das criancinhas, mas quando vê uma criança no sinal, em exploração, em trabalho infantil, fecha o vidro do carro e liga o ar-condicionado. Nossa. Acho que a né? principal coisa é a gente perceber que a gente não tá fazendo o suficiente para aquilo, né? É que nem assim... o poder público não está, não é a questão da gente. O poder público está negligenciando. Por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre, em meados de 2000 e alguma coisa, existia restaurante popular. Restaurante popular, gente, que é um troço que as pessoas podem comer por um custo muito barato. Sim. Eles tinham retornado às atividades no fim de 2019, se eu não me engano. Restaurante popular. E agora, eu não sei se está realmente, né, acontecendo por conta da pandemia, mas eu lembro que, então, tinham 4 restaurantes populares, né, espalhados por Porto Alegre,
que serviam 700 refeições ao todo, só que a gente tem 3.800 pessoas em situação de rua, né? Tem um cálculo tá meio errado aí. E não só pessoas em situação de rua, né, comiam nesses restaurantes, né? Outras pessoas também comiam. E eu tava pesquisando, né? Hoje mesmo eu fui pesquisar, né? Porque me surgiu o que precisaria para comer num restaurante popular. E no site da prefeitura fala que o requisito, eles têm que ter um cadastro único, que é o NIS, né? Que eles chamam. Isso. E eu fiquei, caramba, né? A pessoa chega na fila e se não tem esse cadastro, ela não vai comer, né? Fiquei pensando. Porque é uma burocracia para comer, que é uma coisa básica. A gente come 3, 4 vezes ao dia, né? Tem gente que não come uma vez. E aí eu fico pensando, assim, eu realmente, quando eu entrevistei a FASC no meu projeto da especialização. E eu via que eles estavam movimentando muito, porque eles têm um trabalho muito forte lá dentro, só que não tem muito investimento na FASC, né? Então, imagina, 700 refeições para 3.800 pessoas, mais de 3.800, né, pessoas em situação de rua. E assim, a alimentação, ela é um direito constitucional que surgiu na Constituição Federal em 2010, é recente, né? Se é um direito, tem que ser garantido. Por quem? Pelo Estado. Só que o Estado não garante, né, esse direito a todo mundo, então é uma violação. E na ausência do Estado, né, como o Pablo e a Thay, vocês comentaram, a sociedade civil entra. A sociedade civil pega isso para ela de forma totalmente voluntária, né, tentando garantir um pouco de dignidade para a população, né? E os projetos sociais, que nem eu vi na pesquisa, assim, eles não dão só o alimento, mas eles também levam o carinho, o afeto, Atenção, a né? empatia, né? Então, porque a alimentação significa mais que isso, né? Quando a gente está com os amigos, por exemplo, comer não é só ingestão de nutrientes ali, né? A gente está compartilhando, tá fazendo um afeto, um carinho. Então, eles levam isso para essa população também, né? E algo muito revoltante também é que, normalmente, restaurantes populares, eles ficam mais centralizados na região central de Porto Alegre, né? E, claro que há mais pessoas em situação de rua no centro de Porto Alegre, mas tem muita gente também nas periferias, assim, né? Mais espalhados. E acabam não conseguindo acessar esses alimentos, né? E aí, vários projetos sociais correndo atrás para tentar diminuir, né, essa sensação, diminuir a fome. E algo muito interessante, muito bonito, muito lindo, assim. Não que a pandemia trouxe nada, assim, positivo, né? Mas algo bonito que trouxe foi porque aumentou muito o número de projetos sociais durante a pandemia. Mais gente olhando para o próximo, sabe? Então, surgiram muitos projetos sociais e muita gente distribuindo comida, né, para as pessoas que estavam em necessidade, em vulnerabilidade. Eu até queria falar de um que surgiu, que teve um pouco mais de envolvimento perto de mim, assim. Eu não tô conseguindo lembrar o nome, eu vou tentar descobrir até o final do episódio, eu vou falar aqui, mas é um projeto social que organizava distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua. Tu ouviu falar, Pablo? Consegue me ajudar a lembrar o nome, Natália? Alguém? Não? Que era... tem vários. Tá, eu vou lembrar. Porque era assim, muitas das pessoas voluntárias no projeto já faziam isso. E aí, por conta da pandemia, como a gente já falou, cresceu o número de pessoas que precisavam disso e cresceu a necessidade de pessoas irem pra rua para fazer essa distribuição para compensar o número de pessoas que tinham que ficar quarentenados, né, em casa e tudo mais. E uma coisa legal que eles fizeram foi movimentar, conscientizar pessoas que estavam em casa, trancadas, principalmente aposentados, que não têm o tempo de trabalho do dia a dia para se envolver, a tentar fazer o que conseguissem da marmita. Então, eles repassavam o valor, um valor para as compras dos materiais, enfim, tinha toda uma questão de nota fiscal organizada e tal. Esses aposentados cozinhavam o que eles conseguissem, 30, 10, 100, 200 marmitas na semana, tá ótimo. Eles também davam o isopor, né, a embalagem, para isso chegar nas pessoas, e aí eles organizavam datas para receber para buscar os alimentos nas casas das pessoas. Não só dos aposentados, falei no geral, que eles fizeram a divulgação, porque o meu avô participou por muito tempo. Até foi muito bom pra gente, a gente incentivou que ele fizesse isso, porque
ele se viu preso em casa, não podendo mais sair de casa, ele é uma pessoa muito ativa, então ficou sentindo falta de fazer parte de alguma coisa, né? E aí ele se ocupava daquilo, ele fazia lá, ele comprou uma panela de pressão de 500 mil litros para fazer feijão. Querido. E aí fazia, aí computava tudo direitinho, organizava quantas marmitas eu fiz e não sei o que, quanto que deu, organizava, eles tiravam em tal data. E aí eles fizeram bastante vídeo para divulgar isso, eu sei que aumentou muito o número de participantes. Não sei como é que tá agora, espero que continue funcionando. Não é um mistura aí? Mistura aí. Eu tava com alguma coisa aí na cabeça, tipo marmita aí, parará aí. Isso, é um mistura aí. Eu conversei com eles também no meu projeto, e tu descreveu exatamente aí me veio mistura aí. Como eles se organizam, né? Então, um projeto muito legal que aconteceu, assim, e que eu vi funcionando mais de perto, assim, com meu avô, e muito legal, assim, ver que existe, né, esse tipo de coisa. Esse pessoal. E daí eu começo a voltar tudo na minha cabeça, né? Todas essas questões, assim, são de cunho particular, de indivíduos que se solidarizam. Pessoas. De pessoas que se juntam e, essas pessoas estão precisando de apoio. A questão é que, dentro de um contexto de fragilidade socioeconômica, daqui a pouco um ou outro, ou se não todos, não vão conseguir mais. Então, por isso que a importância das políticas públicas é uma coisa tão fundamental. Só que a gente se vê num mato sem cachorro, quando a gente tem um governo extremamente genocida que tá cagando e andando. Pode falar palavrão nesse podcast, tá, Nath? Que tá cagando e andando pras pessoas, sabe? É um troço, assim, que é revoltante de fato. E eu fico pensando também, a minha esposa, ela é assistente social. E daí tem toda a luta do serviço social contra a perspectiva assistencialista das ações em garantia de direito das populações, né? Sim. Porque tu pensa assim, a gente tá fazendo esse serviço para esse pessoal, coitadinhos, mas isso não é coitadinhos, isso é o direito das pessoas. Isso é um mínimo, é a garantia. Tudo bem se solidarizar, sei lá, eu vou me juntar com uma galera e vou fazer, eu vou ajudar, porque a gente tem esse ímpeto. Mas isso é um ponto, não é uma rede. Tem que existir uma rede do governo, porque isso é o direito dos indivíduos, sabe? A partir do momento que a gente, que nem a Nath falou, a gente tem várias questões dentro da Constituição. Se isso é direito, isso tem que ser garantido minimamente. Só que aí a gente tá falando de populações extremamente marginalizadas. Porque se tu pega um indivíduo desses, coloca do lado de outra pessoa, branca, bem vestida, com o celular na mão, ele é vagabundo. Ele não quer trabalhar. Exato. Ele não quer isso, ele não quer aquilo. Existe um preconceito. Como é que tu vai garantir o mínimo de direito pra uma pessoa que não tem nem visibilidade que ela tem os direitos que ela precisa? Porque ele é vagabundo. Sim. A gente tá dentro desse contexto social. Eu sei que isso tá parecendo meio catastrófico, mas é porque é. É uma realidade, é assim mesmo. Exato, né? exato. As pessoas nem olham para as pessoas que estão em situação de rua. As pessoas, elas viram a cara. Sim. Porque, vai me assaltar, vai não sei o quê. Tem esse preconceito, né? Extremamente. E tem que ser muito além do assistencialismo que a gente falou. Não é o dar comida, né? E eu lembro que, numa das entrevistas, a Verediana, que ela é uma das organizadoras do Movimento Nacional da População de Rua, né? Que surgiu quase junto com a Política Nacional da População de Rua, que essa política ela surgiu naquele massacre da Sé. Como é que era o nome? Deixa eu lembrar. Massacre da Sé, que mataram, não sei, umas 7, 8 pessoas em situação de rua, né, em 2004, 2005. A partir disso, começou a surgir a política e movimentos. A partir disso, começou, essa população existe, vamos fazer alguma coisa, né? Uhum. E aí surgiu a política, surgiu esse movimento, e aí eu conversei com a Verediana, né, que trabalha na Prefeitura de Porto Alegre, e ela é uma das organizadoras desse projeto. E ela comentando, né, que num restaurante popular, se eu não me engano, tinha um senhorzinho que era uma pessoa em situação de rua que reclamou da comida. Só que ele ficou muito mal de reclamar da comida. E aí ela disse pra ele, não, tu tem direito de reclamar, porque isso é um direito teu. Isso aqui a gente não tá te dando como é que diz? Isso aqui não é uma benesse.
E isso é um né? benefício, entendeu? A gente não tá te dando um benefício, isso aqui é um direito. Tu Não é tem uma direito esmola. Exato, tu tem direito de dizer que o arroz não tá muito bem, porque isso aqui é um direito teu, sabe? De emancipar essas pessoas para elas entenderem que elas são, porque elas mesmas se sentem um incômodo para a sociedade, elas mesmas, porque a sociedade faz elas acharem que são um incômodo, sabe? Elas são sujas, então elas se acham uma pessoa suja, uma pessoa que não pode reclamar porque tá me dando uma comida, né? Não, reclama porque é teu direito, né? Tem que emancipar essas pessoas para elas entenderem que elas são pessoas, que elas são cidadãs, que elas têm direitos, né? Também têm obrigações, mas têm direitos que estão sendo violados. É importante emancipar essas pessoas. Por isso que é bem mais do que assistencialismo, né? Tem que dar essa emancipação, né? Exato. E assim, a gente pensa assim, tem vários contextos e vários locais onde a sociedade ela é marginalizada, né? A gente tem esse ímpeto de uma classe muito empoderada da nossa sociedade, que ela precisa também que essas pessoas estejam marginalizadas. Porque, que legal que seria se todo mundo tivesse o acesso a todas as coisas igualitárias, seria muito bacana, só que, enfim, a gente tem vários contextos dentro da política que a gente precisa direcionar para alguns setores e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Normalmente sai de locais onde as populações são marginalizadas e não tem voz para conseguir alcançar a garantia dos seus direitos. E assim, quando a gente fala é complicado, né? A gente fica pensando, tá, as pessoas não têm voz. Sim, as pessoas não têm voz. Porque Não. ninguém quer ouvir essa galera, sabe? Sim. É triste dizer, mas o governo, a sociedade quer e precisa, entre aspas, das pessoas da classe baixa, sabe? É muito triste que o grande empresário precisa do trabalhador lá, né? Isso é muito triste, porque e é a realidade, eles precisam desses trabalhadores que trabalham 8 horas por dia, pegam o ônibus, ficam 2 horas no ônibus, e aí, no fim do dia, tu quer que ele faça exercício físico, coma bem, né? Tenha uma saúde mental boa. Então, Pra não dar problema pra saúde, pra não encher a saúde. Vegetais frescos, verduras frutas da época, mas isso 2 litros de água por dia. isso, super hidratado, e faça crossfit. sim. Isso tem um nome, né? Tem uma galera. Eu sigo uma socióloga, a Sabrina Fernandes, e ela fala bastante sobre necropolítica. Esse termo, ele define isso que tu falou, Nath, que é essa questão de como a sociedade se organiza para ir realmente queimando as pessoas dentro de suas forças de trabalho, porque tu sempre vai ter alguém mais pobre, tu sempre vai ter alguém em maior vulnerabilidade, que vai querer aquele trabalho por menos dinheiro. E daí tu vai fazendo a sociedade girar e o lucro de grandes empresas, de alguns setores da sociedade, vai sendo garantido em cima da vida. Por isso que é necropolítica, em cima da vida de pessoas que está sendo gasta. Nossa, E sim. faz muito sentido, Eu nunca assim. tinha ouvido esse termo, eu tô refletindo sobre o termo. Ela, eu também nunca tinha. É novo. ela Vou até catar. Como é que é o nome dela? Sabrina Fernandes. Ela tem um vídeo bem famoso que ela explica da onde que veio esse termo, etc. Eu não sei a origem, enfim, eu vi o vídeo há muito tempo. Seria até mais culto para vocês ouvintes se a gente indicasse da onde que veio todos os artigos direitinho. Mas esse é o Papo Feito, o nosso podcast, onde a gente bota os bofe pra fora, basicamente. Mas o que tu tiver da Sabrina, a gente vai botar lá no site, que aí vocês acham a Sabrina. Ela é uma querida. Tá, e se tu começar a escutar ela, tu que gosta mais de questões relacionadas ao meio ambiente, ela fala sobre ecossocialismo de uma maneira que vai fazer muito sentido para tuas causas, assim, tá? Então eu aconselho também, ficam 2 indicações para vocês. O vídeo sobre necropolítica Acabei de seguir ela. e ecossocialismo. Ela fala muito bem, ela tem bastante preocupação em ser uma divulgadora político-cientista. Então é isso, assim, a gente tá vivendo essa questão. Mas sorte que a gente tem minimamente, assim, pessoas preocupadas, né? Que nem tu que está estudando, tá na academia estudando e divulgando também socialmente. Porque, assim, a gente teve uma conversa que, para quem tá ouvindo o podcast hoje, já deve ter escutado, uma outra Nutri, que ela é divulgadora cientista
em aspectos relacionados à nutrição, a Marina Siad. Então, a gente vê o impacto que a divulgação sobre nutrição tem. Então, quando a gente pensa no contexto do teu trabalho aliado à tua página, a tua preocupação em manter a informação sendo veiculada, isso minimamente faz com que isso não se perca. Sabe? É. Isso continue reverberando de alguma forma. Isso vai passando de pessoa para pessoa. As pessoas pensam, assim, eu vi alguns posts teus, tu fala sobre isso, tu fala sobre outras coisas, assim. Então isso destoa. Quando uma pessoa vê que um discurso destoa, isso faz uma luzinha de uma vela acender num canto, assim. Eu tenho bastante esperança, assim, quando eu penso e vejo que pessoas fazem isso, saca? E como a gente precisa que essas pesquisas sejam mais divulgadas, né? Divulgadas, assim, informalmente mesmo, sei lá, nos stories do Instagram, sabe? Os resultados da minha pesquisa e tudo mais, para chegar nas pessoas, porque só ir no Cielo e no PubMed atinge uma bolha específica, né? E talvez nem esteja procurando por aquilo naquele local, enfim. Então, essa tua pesquisa, por exemplo, do TCC e as outras que tu comentou já aqui, é muito necessário que a gente tenha acesso a, tipo, o que deu? O que aconteceu? O O que que deu, descobriu, sabe? Sim, a minha professora orientadora da especialização em saúde pública é a Tati Rendel, e ela é assistente social também. E desde o início a gente sempre teve essa preocupação. Tá, eu vou fazer uma pesquisa, tô numa universidade pública fazendo uma pesquisa, o que eu vou retornar para a sociedade com os resultados dessa pesquisa? O que eu vou retornar? E aí a gente teve sempre essa preocupação, e agora a gente está bolando uma mesa redonda para dialogar através de um projeto de extensão da URGS, com direito a certificado, enfim. Ainda não é oficial, mas a gente está fazendo isso e a gente quer dialogar com os projetos sociais, com os órgãos públicos, para mostrar os resultados, né, da pesquisa e, enfim, dizer, tá, e agora, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Então, a ideia é a gente dialogar com vários setores, assim, conversar, né? Porque a gente quer mudar alguma coisa, né? Porque, enfim, é muito fácil só ir lá. Fácil não, né? Mas é bom ir lá, pesquisa, cria, publica e fica lá parado, né? Que nem a Thay disse. Tem que ter Porque a ciência é para isso, é para movimentar, é para modificar, né? É para melhorar. Então, é isso que a gente quer. E, assim, uma coisa muito interessante que eu vi na pesquisa, assim, analisando um dos resultados, é que a população em situação de rua, ela acaba tendo 4 formas de se alimentar, né? Aí, a primeira seria por elas mesmas, trabalhando e comprando o seu alimento, ou até, em alguns casos raros, acabam furtando para poder comer, algumas vezes se prostituindo para poder comer, né? A outra forma seria a sociedade civil mesmo, através dos projetos sociais, né, que a gente vem falando. A outra forma pelo setor público, então pelos restaurantes populares, pelos albergues, abrigos, que daí já é uma outra discussão, porque tem toda uma burocracia, uma legislação para a pessoa conseguir estar num albergue, né? E uma outra forma é aquelas doações espontâneas, né, que a gente quer mais do dia a dia mesmo, que a gente vê uma pessoa e acaba doando algo, assim. Só que tudo isso, eu vejo assim, os projetos sociais estão nas ruas, que bom, mas eles não têm que fazer isso, não é obrigação deles estar lá, sabe? E isso me dói e não dói, porque dói porque não era para eles estar lá, eles não precisariam, né? O sonho dos projetos sociais, eu acho que é eles pararem de existir. Olha, não precisa mais de projeto social porque tá tudo certo. Que ótimo. Né? Esse é o sonho, é o mundo da Disney. O sonho é que eu não precise mais fazer isso, porque já foi resolvido. Exato. Mas acaba dando um conforto que existem pessoas que estão se mobilizando para fazer isso e se tudo der certo, um dia essas pessoas vão estar no poder para poder tomar atitudes que precisa, né? Para ajudar, para desintensificar, não sei se essa palavra existe, mas desintensificar a desigualdade que a gente vive. Então, é isso, né? Eu sempre digo, falando da alimentação, né? Como nutricionista, a gente fala que a pessoa precisa comer bem. Ela precisa comer fruta, precisa comer verdura. Só que antes dela comer isso, ela precisa ter acesso a isso. E como é que tu vai fazer para dar acesso a isso para essas pessoas, né?
Eu concordo, assim, ela tem que ter minimamente algo para comer, né? Tudo que fazem pra conseguir comida, né? Uma coisa tão básica. E que É sobrevivência, né, cara? é. Sobrevivência, a gente tá falando de pessoas que estão sobrevivendo, que o dia a dia é uma guerra, que o dia a dia é uma batalha, assim, e isso é interessante, a gente pensa tanto, assim, nas grandes catástrofes que a humanidade viveu de uma maneira extremamente romântica, né? Ah, porque a Primeira Uhum. Guerra foi isso, a Segunda Guerra foi aquilo, blá, 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 que coitadas as pessoas sofreram, né? E a gente olha a Europa naquele contexto de extrema miséria, Etiópia, etc., e ficamos horrorizados. Só que todo dia a gente tem uma Etiópia no Brasil, É. né? Nossa, Que sim. nem a gente, todo dia a gente tem na nossa base de 3.800 mortos pelo coronavírus. E por aí vai. Então a Sim. gente vive sob os olhos fechados da sociedade para nossa catástrofe no quintal. Porque é conveniente, é conivente. Total. E por mais sombrio e pesaroso que esse episódio esteja ficando, não tem como não ser, porque isso é um assunto sério, extremamente sério, e a gente pouco fala no contexto de formação do nutricionista, né? A gente fala sobre todas as necessidades biológicas e fisiológicas, porque é fundamental a gente entender disso, mas a gente pouco tem um espaço dentro do contexto de uma disciplina que fala sobre saúde pública ali, muito pesarosamente, num Sim. semestre específico, assim. Ah, Sim. e, enfim, isso é um pouco triste, porque a gente teria aí talvez uma boa ferramenta de profissionais capacitados, assim como os assistentes sociais, para conseguir lutar melhor dentro de políticas, porque eu penso que o, o, o nutricionista, ele é um agente político de extrema agilidade, força e capacidade dentro do contexto da sociedade, porque ele lida com comida, e a comida é uma das coisas mais fundamentais que tem. Sim. É a base, né? Comida é Exatamente, base. O ser exatamente. humano como animal, ele precisa basicamente respirar, dormir, comer e tomar água. Assim, as necessidades básicas seriam essas, E a assim. gente tem o contexto de saúde pública, que o nutricionista está inserido, e ele também está inserido na educação, e ele também está inserido na agronomia, de certa forma, na agricultura. Então a gente poderia abordar mais essas questões, sabe? Para a gente focar mais. Enfim, é só uma divagação que eu tenho, assim, sobre o papel do nutricionista, como a gente poderia tentar atuar. Eu percebo que existe um grande espaço, assim. E é mais ou menos sobre isso que a gente fala quando a gente pensa em política pública, né? Que a gente vê a necessidade, existe, as pessoas estão ali, e o papel. Bom, a gente nem fala, o político ele não está interessado nisso. Porque a pessoa em situação de rua talvez nem vote. Ele, ele não vai fazer campanha para a pessoa Não, que está lá na provavelmente praça, não, que né? está embaixo É. sabe, que está embaixo da marquise. Sim. Na verdade, ele vai prometer para as pessoas que moram naquele Isso que eu ia entorno falar. que ele vai tirar aquelas pessoas. Ele vai fazer campanha em cima delas, dizendo que ele vai conseguir Que ele vai, eliminá-las. exatamente, que ele vai acabar com a Cracolândia, né? Não, ele vai tirar as pessoas daquele viaduto porque vai botar pedras em cima, né? Acho que é isso que eles Exatamente. tentam fazer, É. né? Exatamente. É essa a promessa de campanha dele. Então a gente já enxerga como é que funciona a administração pública antes do administrador entrar. Sim. Não tem como ser diferente, sabe? Então a gente tá meio preso nisso. Então, pessoas que estão ouvindo, é isso, tá? Esse é o quadro pintado. Então, com base nisso, a gente pensa em algumas questões, assim. Eu até vou retificar o que eu falei, porque no site da Prefeitura de Porto Alegre, eles têm 4 restaurantes populares. Um no centro, Rua Garibaldi, 461. Na Cruzeiro, Rua Dona Sim. Otília, 210. Na Restinga, eu acho. Na Restinga, Estrada da Chácara do Banco, número 71. E na Lomba do Pinheiro, na Rua Cacimbas, 159. Até daqui a pouco é interessante a gente conversar com alguma dessas pessoas algum dia, né, Thay? Sim, trazer pra cá, né? É bacana. É. Trazer pra cá, exatamente, pra gente escutar como é. Porque a gente tem nutricionistas trabalhando neles, né? No mínimo, o serviço de nutrição do município, ele faz o apoio técnico para esses restaurantes populares. Isso tudo pensando no contexto de segurança, da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Tu falou agora na política da alimentação e eu lembrei que dos projetos sociais eles se preocupam muito com aquilo que a política, que o CISVAN traz, né, que o guia traz, que é a qualidade da alimentação.
Então era muito legal, porque tinha projetos sociais que falavam, a gente não quer só servir arroz, feijão, a gente quer deixar bem nutritivo, bem colorido, botar alface. Então eles se preocupavam muito com essa qualidade, sabe? E eles faziam política sem saber, sabe? Isso era muito legal. Muito bom. Incrível. Que bacana. Eu acho que algo bem importante, assim, pensando na população de rua, né? É fazer com que elas não vão pra rua. Acho que tem como Prevenir, né? Como voltar, como fazer essa prevenção, né? Só que aí vem tudo aquilo que a gente estava falando, né? Da desigualdade, dos trabalhos. E aí, agora na pandemia, muita gente perdeu o emprego, teve que sair do lugar que alugava e foi parar nas ruas. Né? Uhum. Então, como prevenir isso, né? Como prevenir que pessoas vão pra rua? Porque existem políticas, elas estão aí, só que elas estão muito no papel, né? Acaba não tendo muito investimento, assim. E são políticas muito boas. E que estudos são para contribuir, né? Não para construir novas políticas, mas para contribuir também com políticas que já existem. Só que aí essas políticas não têm investimento, né? Não tem interesse, parece. Uhum. Mas é isso, assim. Eu acho que é bom pensar no antes, né? Como fazer com que a pessoa não vá ficar em situação de rua, Eu né? concordo. E aí vai em tudo. Exatamente. Melhorar tudo, educação, tudo. Exatamente. Porque a gente, por exemplo, a gente veio, quando eu e a Thay, a gente estava se formando, a gente vivia o auge daquele marco que era... O Brasil, ele tinha abandonado, eu acho que era uma grande notícia, assim. Tinha saído do mapa da fome da ONU, né? O Brasil tinha... Em 2014 ele saiu. Exatamente, o Brasil tinha saído do mapa da fome, exatamente. E aí voltamos, né? Voltamos, assim como... Voltamos. Isso, mas tem a questão do Covid, mas eu já vou chegar aí. E daí a gente lembra que uma coisa que era evidente era a política por trás disso, que tinha feito com que as pessoas tivessem mais autonomia econômica, que é o Bolsa Família. Bolsa Família, ele veio, uma política de distribuição de renda, onde o núcleo familiar... centrado na mulher, que é, sabidamente, a pessoa que mais se preocupa com a família, porque os pais, eles abandonam, eles vão embora ou morrem. Enfim, são várias questões relacionadas ao abandono parental da família. E a gente teve toda essa questão da mudança mundial da política que fez com que a gente tivesse a ascensão de um protofascismo bizarro, onde enxergava, sei lá, qualquer coisa dos governos anteriores como uma versão, né? Então, somado à pandemia, a gente descarrilhou o trem de uma vez, assim. Óbvio, isso é uma forma de pensar muito simplista. Tem várias outras questões relacionadas a essa ascensão da política protofascista, aí, que a gente pode chamar. Eu chamo desse jeito, porque eu não enxergo de outra forma. Além também é uma forma muito simplista de enxergar o estágio que nós estamos de insegurança alimentar e insegurança econômica. Mas eu concordo bastante contigo, Natália, que a gente precisa de coisas anteriores para evitar que as pessoas tenham que abandonar o aluguel e fiquem em uma situação de rua. Ao mesmo tempo que tu tenta resolver para quem já está, né? Tem que ser tudo andando junto, assim. Exatamente. Porque imagina só uma situação onde uma mãe com suas crianças que, por causa da pandemia, não tem escola. Alguns municípios estão mantendo a alimentação, alguns municípios estão entregando os kits, mas daí ela perdeu o emprego porque, enfim, fechou o lugar onde ela trabalhava. Como é que ela vai pagar o aluguel? Porque, assim, o contexto onde as pessoas têm casa, ou é por herança, ou porque elas financiaram, ou porque elas ganharam dinheiro da onde? Né? Então, se tu não tem casa, tu tem que pagar aluguel e tu não tem dinheiro nem pro gás, que é o que tá acontecendo agora, as pessoas estão cozinhando com lenha de entulho. Tá cada vez mais caro o gás e a energia. As pessoas estão, tipo, cozinhando com madeira. Voltaram pro fogão a lenha, sabe? Com um fogareiro no chão. Porque nem comprar fogão a lenha dá direito, assim. Então, como é que tu vai pagar aluguel? Não paga. Então, se tu não tem uma rede familiar pra voltar pra casa da mãe, sabe? Pra ir pra casa da tia. Porque pra pedir apoio, né? Porque tem gente que é a mãe e o pai morreu, a mãe morreu e vai fazer o quê? Sim. É bem isso, né? Nossa. A política, ela tem que vir muito É uma rede muito complexa, né? Eu pensei nisso que a gente estava falando agora e lembrei de um lance muito bacana, que é o Mães da Favela,
que é uma política de distribuição de renda desenvolvida pela CUFA e outras entidades. Que show! Ele é bem bacana, acessem em Mães da Favela. Eles pegam, é uma parceria com o PicPay, se eu não me engano, e foi desenvolvida bem no ápice da pandemia no ano passado. Eles pensaram em estratégias para distribuição de renda dentro das favelas e das comunidades em vulnerabilidade para tentar mitigar o desemprego e a vulnerabilidade da galera, assim, porque, enfim, tava todo mundo sem dinheiro e tal, então o pessoal se organizou para fazer esse repasse de grana, o pessoal doava e com isso a CUFA conseguiu organizar uma grande distribuição de renda para as pessoas que eram cadastradas e tinha todo um trabalho do serviço social para ver quem precisava, quem não precisava, etc. Como é que ia, como é que não fazia. Teve todo um lance de QR Code para o pessoal não trabalhar com dinheiro e não disseminar o coronavírus. Então era pelo celularzinho assim, então teve toda uma capacitação. Foi um grande trabalho. Isso é uma ação de distribuição de renda que tranquilamente evitou que muitas pessoas passassem fome ou, quiçá, fossem morar na rua. Ou se prostituir, sei lá, entrar em mais vulnerabilidade. Mais uma camada de desigualdade, sabe? Só que a gente volta à questão, é o indivíduo, né? Um grupo de indivíduos intervindo, e não o Estado. Sim. Sim, e dentro disso, né, dos indivíduos intervindo, é importante também lembrar da participação social, né, da fiscalização, do controle, do cobrar de fato, né. Tem os conselhos de nutrição, volta e meia eu participo de uns, assim, para ver, né, como funciona, e tem essa grande fiscalização que eles fazem, cobrança, né, então é bem importante isso também. Claro, tu ajudar como tu consegue, mas tu também participar na questão da cobrança mesmo, de fato cobrar e fiscalizar o que o governo está fazendo, né? E isso que tu estava falando também, né? E é bem isso. Hoje eu fiz até um post falando que ter saúde não é comprar sal do Himalaia, sabe? Ter saúde é ter dinheiro pro gás, que nem tu comentou agora. Isso é ter saúde, sabe? Ter dinheiro para comprar um gás para poder cozinhar. E aí agora, bom, vocês já falaram, né, em outros podcasts, do aumento do arroz, do valor do arroz. Isso aí é um ataque à soberania alimentar da pessoa, né? Tipo, é o Com governo certeza. dizendo o que a pessoa tem que comer, sabe? Não é a pessoa podendo escolher, é o governo dizendo, come isso, sabe? Basicamente é isso, porque tu vai dificultar o acesso da pessoa àquele alimento, ela vai ter que comer outro alimento. E aí já entra a indústria dos alimentos, aí já entra outras coisas. E já entra... E aí a gente fica aqui até final do ano conversando. Mas tá bom, foi bacana, assim, o teu trabalho é massa, saber que tu tá pesquisando sobre isso, porque eu dentro da minha memória não lembro de uma nutricionista trabalhando com isso. Óbvio, com certeza devem ter inúmeros profissionais da área da saúde e nutricionistas trabalhando com população em situação de rua. Sim. Inclusive, eu recordo minimamente de uma colega que trabalhou, que é o consultório de rua. Ela trabalhou com eles e ela falava o quanto que é importante ter esse mecanismo dentro do SUS. Sim. Que às vezes, sei lá, muda a perspectiva de saúde de várias pessoas num pouquíssimo tempo, né? Sim. Mas é bacana, assim, é legal. Sim. É revigorante. Eu não... Meu sonho é trabalhar no SUS, né? Eu ainda não trabalho atendendo, assim, eu trabalho na URGS, mas com cargo administrativo, né? Daí, paralelo a isso, eu vou estudando, né? Fazendo mestrado, enfim. Mas o meu sonho é trabalhar no SUS e trabalhar... já trabalho com população de rua em projeto social, mas trabalhar de alguma outra forma, assim. É o meu sonho, espero alcançá-lo um dia. Aí eu conto pra vocês. Daí a gente volta aqui no podcast e tu nos atualiza. Aí tu nos atualiza disso e de como é que foi a tua pesquisa, que eu fiquei muito interessada. Se vai rolar primeiro, que às vezes a gente sabe que tem um monte de coisa que envolve a pesquisa. Mas se rolar, como é que foi? Tá, assim? E eu espero se quando voltar, eu contar, gente, vocês viram que diminuiu 50% o número de pessoas. 50 já é um sonho, né?
É verdade. Mas a gente tá aí pra sonhar minimamente, né? Sim. Porque pra sonhar é de graça, pelo menos é isso. A gente fecha os olhos e sonha. Sonhar é de graça. Isso. Tá certo, de vez em quando vem uns pesadelos ali no meio do caminho, mas... Daí tu acorda e aí é um pesadelo. Com as coisas que acontecem. Melhor que seja um pesadelo. Cara, Seja o que eu vou realidade. falar é um pouco polêmico, talvez, mas às vezes eu tenho que ter umas pessoas que queiram não ver o que tá acontecendo, sabe? Porque é muito ruim, sabe? Muito triste. E realmente deve ter gente que dói, que tem empatia, mas que às vezes quer fechar o olho e fingir que nada tá acontecendo por questão de saúde mental, às vezes, sabe? E é triste isso, mas eu consigo entender a pessoa que não quer, não por mal, né? Porque tem aquela pessoa que não tem empatia. Sim, claro. Mas a pessoa que vê, dói, mas quer fechar o olho porque, não. Porque às vezes a gente tem que cuidar um pouco de si também, né? Porque, enfim, é muito complexo, mas. Muito complexo, Né? Mas assim, esperança. A gente tem um momento, então, do Casca de Notas, que a gente chama, que é o momento de indicar para as pessoas que estão nos ouvindo coisas a ver com o assunto ou não. Coisas, às vezes, para fugir do assunto, inclusive. Pode ser. Então, Nath, tu tem alguma coisa para indicar pro pessoal que tá ouvindo? Mas deixa eu entender, indicar ou coisas com assunto ou nada a ver, tipo uma série, um livro. Tipo O que isso. tu quiser, sabe? O que tu quiser. Eu acho que tu tem que assistir isso aqui porque eu quero falar sobre isso me impactou de alguma forma positiva ou não. Tu que sabe. A gente sempre fala, pode ser livro, filme, série, podcast, música, comida, qualquer coisa. Uma receita que tu de tá vida. fazendo. Eu vou indicar uma receitinha e várias outras coisas. Tá. Primeiro eu vou indicar vários Instagrams aí de projetos sociais que trabalham com população de rua. Então, se quiser ajudar, doar de qualquer forma, qualquer valor que sobrar, se sobrar, enfim. Que aí tem o Cozinheiros do Bem, tem o Sopão Solidário, né? Tem o que eu participo, o Morador de Rua Existe, que fazem um trabalho muito legal. Tem o Misturaí, tem Quem Tem Fome Tem Pressa. Tem tantos que eu nem sei, mas tem vários, assim. Acho que é interessante ver. Olhar lá o @ e poder ajudar de alguma forma, né? E pensando numa coisa assim mais pra, né, deixar o clima mais leve. Deixa eu pensar o que eu tô fazendo, assim. Cara, não sei se é uma coisa boa, mas eu tô vendo uma série que é bem legal, assim. É no Globoplay. É brasileira. E já vi, tá? É Cidade Invisível. Não sei se vocês já viram. Quero muito ver essa série. Que traz essa questão muito aqui do Brasil, sabe? É legal pra fomentar essa nossa cultura aqui, dos... Meu Deus, esqueci o nome do termo. Dos folclores do brasileiros. Folclore brasileiro, isso. Daí traz várias criaturas do folclore brasileiro que a gente normalmente estudou, tipo, na 4ª série, 3ª série. E aí é muito legal, assim, tu ver, sabe? Claro que é uma coisa mais mística, assim, mais fantasioso, né? Mais fantasioso. Mas é legal, porque daí traz isso, assim. Eu gosto muito de tentar ver coisas do Brasil, sabe? Agora a gente tá vendo... eu e meu namorado, a gente tá vendo Desalma também, do Globoplay. Né? Eu ouvi falar dessa também. É uma coisa mais tipo Dark, sabe? A série Dark. Meio suspense, assim, né? Como é que é o nome? Eu não ouvi falar nessa. Desalma. Desalma, Sim. Vou olhar depois. E, cara, eu vi uma série que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, que é How to Get Away from Murder. Não sei se vocês já viram. Já ouvi falar muito, eu não assisti ainda. Sim, tem momentos de lentidão, assim, que tu fica, mas eu terminei essa semana e me derramei em lágrimas, achei muito boa. Eu choro por qualquer coisa, né? Eu chorei vendo Procurando Dory. Porque, juro pra vocês, juro. Eu chorei vendo Procurando Dory. Eu choro em todo filme de animação, sim, eu acho. Sério? Sério. Que querida. E eu chorei em Harry Potter, porque eu nunca tinha visto Harry Potter. Meu namorado fez eu ver Harry Potter. Ele teve essa reação, né? Todo mundo que eu falo isso tem essa reação. Como assim tu não viu Harry Potter? E aí, nos últimos meses aqui, eu vi toda a saga, né? E chorei também, adorei, gostei muito. Então, quem não viu, que é raro, como eu, é muito bom também. Já vou indicar, então, pra quem não viu,
Na verdade, pra quem não leu Harry Potter, eu me indico Não, muito. meu Eu li namorado Harry diz Potter. isso. Que tem muita coisa Nossa. do livro que no filme não aparece, que é muito bom. Mudou muito, assim, pra mim. Eu via os filmes, gostava, super legal, da hora, muito legal. Sim. Resolvi ler os livros, eu tinha 25 anos já. Fui ler a série inteira. Gente, é muito bom. Que show. É muito bom. É sério, é muito bom. E eu li primeiro a série em inglês, na verdade. Eu tenho a box em inglês. E aí depois, agora aos pouquinhos, sempre que tem promoção, eu tô comprando os livros ilustrados em português. Bah. Pra reler em português. Tu é fãzona, então. Exatamente. Mas me tornei fãzona depois dos 25, assim. Foi, tipo, Sim. nos últimos anos. Eu tenho um comentário pra fazer sobre Harry Potter. É negativo ou positivo? Tá, mas no último comentário, eu chorei lendo os livros de Harry Potter. Então, assim, se Uau. lendo eu chorei, imagina, né? Sim. Muitas vezes eu chorei. Eu acho, assim, que Harry Potter envelheceu mal, tá? Sim. Porque... Sim, Tá. concordo plenamente. Eu acho que como série infanto-juvenil, ela é interessantíssima por vários aspectos. Porém, a autora do Harry Potter, ela está assim, gente... Deixa eu ensinar uma coisa pra todo mundo. Quem lê Harry Potter e tá acompanhando as pautas da atualidade Isso. e acompanhando o Twitter, sabe que quem escreveu Harry Potter não foi a J.K. Rowling, foi a Hermione, que é uma personagem do Harry Potter. Nós três a gente brinca isso de tipo, eu não aceito mais que foi a J.K. Rowling que escreveu os livros, eu vou fingir que foi a própria personagem que escreveu, que ela é ótima, a personagem é ótima. Sim, claro, é uma série que foi escrita há mais tempo e que em várias coisinhas tem seus problemas com as pautas que a gente tem hoje em dia. Já foi uma série que discutiu coisas que não era tão discutido na época, pelo menos não nos livros. Pra década de 90 foi bem importante, assim, né? E assim, tem muita coisa que... Eu falo de ler os livros e tal, não só porque é muito mais legal, porque tem mais detalhes e tudo mais, mas porque tem mais dessas pautas também. Porque os filmes não quiseram, não tiveram tempo pra falar sobre isso. Mas tem uma pauta muito importante que a própria Hermione faz, que eu brinquei aqui, né, que é a do trio ali, a principal do trio, mulher, que ela tem uma coisa de libertar os elfos domésticos, que o Dobby, né, o Dobby é o personagem, aquele orelhudo e tal, ele é um elfo doméstico, e ele, durante a série, os filmes, né, mostram ele sendo libertado pelo Harry, né. Só que no livro fala um pouco mais sobre essa escravidão que os bruxos fazem com os elfos domésticos e como isso abala eles em questão até de como eles se comportam e tudo mais. E isso ela trata muito no livro, a personagem, né? Então é muito importante, assim, até. Tem umas pautas muito importantes lá dentro. Uma que pra mim é bem evidente, essa questão da xenofobia que tem com relação aos trouxas, Sim. Os bruxos se denominarem uma classe... uma classe, não sei se a gente pode chamar de classe, mas uma raça, necessariamente, né? Superior aos pura, trouxas, né? por conhecer... Isso, por ter um grupo... Sabe... bem marcado ali dos bruxos especificamente que se denominam puros e superiores aos trouxas. Então, isso é uma coisa que fica bem evidente que foi escrito pra ser uma crítica. Fica muito claro pra quem lê que tanto os dois vilões principais, né, Voldemort e Grindelwald, eles são baseados em Hitler. Né? Fica muito claro isso. É de uma forma ou outra, assim, sim. Pra quem lê, principalmente, porque tem mais detalhes, né? Então, sim, total, essa questão da xenofobia entre os personagens. E tem também uma questão de xenofobia de como a autora escreveu alguns personagens também. Sim. E aí, quem é adulto consegue, né, participando das pautas, perceber isso. Mas, enfim... Fugimos muito do assunto, mas não, enfim. mas eu acho que isso faz parte, assim, porque, na verdade, a grande questão da atualidade é que a J.K. Rowling, não sei se dá pra falar o nome dela sem ser processado, porém, se ela nos processar, a gente vai ficar muito famoso. Né? Visibilidade negativa, processem-nos. Não, mentira, não processam, não, gente, não tem dinheiro. Não é só a gente tá falando, não. Ela está sendo uma grandíssima transfóbica, e entre outras coisas. Mas, enfim, ponto final, eu quero fazer só uma ponderação, porque se vocês gostaram dos livros, a Tayana que leu, se tu gostou da série e leu o livro do Harry Potter, eu prefiro muito mais Hunger Games, Jogos Vorazes, num contexto sobre desenvolvimento
de crítica social, porque total. fala sobre Sim. aspectos da revolução do indivíduo buscar, não filosoficamente, não politicamente, mas sim ela coloca dentro do contexto da história questões que fazem as pessoas perceber, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, então não é uma coisa, digamos assim, tal autor, tal cara falou. É bem que tá no cerne dos personagens, sabe? Eu tô me complicando pra falar porque eu não pensei muito bem em falar isso e a gente chegou meio do nada. Não tava na pauta. Mas eu acho mais interessante pra atualidade. Tá? Sim. Eu Porque- li o 1 e o 2 já desses livros, faltam 3. Vocês já Mas- viram 3%? Não. Não, Também- outra série que tá na minha lista, No mas Netflix, assim, que é brasileira também. E que fala bem isso, assim, uma divisão de mundo, sabe? Bem como atualmente, assim. Tem o continente, que é onde as pessoas têm acesso a todos os recursos. E tem o outro local lá, que... esqueci o nome agora, mas... Pra entrar no continente, eles têm que fazer um processo quando eles têm, acho que 20 anos. E só 3% dessas pessoas entram pro continente. Se tu rodar no processo uma vez, tu nunca mais vai pra lá. E aí tu continua nesse local, que eu esqueci o nome, sem nada de recurso, assim. É uma série bem interessante. Tem poucas temporadas, é bem rápido. E é brasileira, é bem... Eu gostei. Mas sabe, Natália, essa temática, ela é bastante abordada, assim. Olha quem sou eu pra falar esse tipo de coisa, né? E, gente, isso daí eu ouvi pessoas falando e faz muito sentido. Se tiver errado, por favor, considerem errado. Essa temática é bastante abordada, tipo, tu pegar seres da mesma raça e dividir eles em castas e falar sobre aspectos sociais de uma maneira que as pessoas não percebem que estão inseridas naquilo, sabe? Por exemplo, a gente tem Alita Battle Angel, que é um mangá bem antigo, que fala mais ou menos sobre isso. Que tem tipo uma cidade que ela flutua e tem as pessoas que vivem abaixo dessa cidade. A gente tem o próprio... Qual que é o nome? Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que também é mais ou menos isso. Esse é bem mais evidente, Teve né? aquele filme também, O Poço, né? Que fala Sim, sobre o isso Poço. e alimentação, inclusive. O Poço é bem contemporâneo, né? Eu não sei se ele foi baseado em alguma obra literária, mas ele é bem contemporâneo. E daí tem outras distopias ali inglesas, a gente tem o Laranja Mecânica e tal, que fala assim, eles pegam grupos sociais, dividem, esses aqui vão ser os caras que vão ter acesso a tudo, e esses aqui vão ter que batalhar, vão ter que lutar, vão ter que sobreviver das suas formas, e daí o contexto da série ou do filme ou do livro é a ascensão de um indivíduo ou outro com a queda dessa sociedade, né? E é bacana, normalmente como é que a gente fala? É catártico, né? Cara, é catártico. Desculpa, pode continuar, perdão. Não, eu falei de tudo já. Não, é que tu falando, me lembrei do livro, não sei se vocês já leram, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de cara, Jesus. É muito bom, com certeza. Muito bom. É excelente. Ótima indicação, hein? Né? Que é uma mulher que mora na favela e ela conta o dia a dia na favela ali, como faz pra conseguir comida, assim, é uma coisa assim. E é muito bom. E é escrito por ela. Ela realmente é um livro baseado em fatos reais, porque ela que escreveu. E um jornalista um dia pegou tudo que ela escreveu no diário dela e transformou num livro. Inclusive, esse livro deveria ser obrigatório na faculdade de nutrição. Só isso que eu digo. Concordo. Tá aí, vamos Leitura obrigatória. Façam aí, ó. Se eu virar professor algum dia, universidades me contratem. Eu vou dizer, alunos, leiam isso. Isso vai ser o conteúdo inteiro da disciplina. Mentira. Mas vai estar lá para as pessoas lerem. Exatamente. Eu acho também. Muito bom. Era a leitura da URGS obrigatória. Sério? Eu não peguei essa. Eu peguei só as literaturas mais antigas e clássicas, também não. Sabe? Mas é que eu tentei, uns 2 anos, vestibular pra psicologia, e aí eu li o livro. E aí muito bom. Não passei no vestibular, mas adquiri um ótimo conhecimento em Quarto de Despejo. Tá ótimo. É o que importa. Exato. Nath, fizeste todas as tuas indicações? Tem mais? Sim, não, fiz tudo, eu acho. Tayana, por favor. As minhas foi no meio. Eu vou dizer bem a verdade. Resume elas, então. Não, é que assim, faz uma semana que a gente gravou o último PF. Não saiu ainda, mas nesse momento da gravação, mas ele foi gravado há uma semana atrás. E acontece que não tem muita coisa que aconteceu na minha semana, entendeu? Eu não consegui pensar em nada.
Mas no meio disso, indiquei Harry Potter, tá bom, tá ótimo, tá tranquilo. Graças a Nath. Falei do Mistura Aí também, que era uma coisa que eu queria trazer, então eu já estou contemplada. Tá, então eu vou falar um pouquinho aqui. Tem esse... Eu falei durante o episódio de um Mamilos, que é bem interessante pra quem tá escutando e quer saber um pouco mais sobre como é que alguma pessoa fica em situação de rua, como é que é o contexto de algum lugar diferente de Porto Alegre, que a Nath contou aqui, que a gente conversou. Tem esse Mamilos, o episódio 102, que é Empatia e População de Rua. É super interessante. Ele tem em torno de 1h30, mais ou menos, a duração de um papo feito. Fui pesquisar sobre esse Mamilos pra, enfim, pegar o link aqui. E eu descobri que tem um outro episódio, que é o 266, mais Ótimo. recente. Uhum. Que o título é Cidadãos em Situação de Rua. Então acho que deve ser um complemento. É complementar, talvez. isso, é Né? No complementar. Spotify, desculpa, não... Ele tem em todos os lugares, assim, o Mamilos, ele é tipo Nós da Nutrição. Ele aparece em todos os tocadores, no Spotify e no site também. Mamilos pode isso, que é uma coisinha rosa com um branco. Isso, aham. Isso. Que é um mamilo, É literalmente um mamilo. real, não porque tinha eles falam parado de pra assuntos pensar polêmicos. que é um mamilo. Uhum. Tá. E eu quero indicar, assim, uma receitinha muito marota da estação, que eu lembro que eu comi na minha infância, e quando a Patrícia, minha esposa, fez, veio toda aquela coisa na minha cabeça, assim, meu Deus, esse sabor, ele é ancestral dentro de mim, que é batidinha de abacate. Batidinha de Doce, abacate. né? Fale mais sobre isso. Doce, assim, é uma receita super simples. Pega abacate, bota uma concentração de leite ali, pra ele ficar um pouquinho Leite mais condensado? líquido, não tão cremoso. Não, leite integral, assim, leite. E daí depois tu adiciona um pouquinho de açúcar e limão. Gente do céu, o negócio vira um manjar. Pra mim, eu comeria isso todos os dias sem enjoar. Mentira, óbvio que enjoa. Não, tu sabe que eu prefiro o abacate mais salgado, né? Tipo no guacamole. Não sou tão fã do doce, do abacate doce. Mas no guacamole me pega. Eu gosto desse formato, como se fosse uma vitamina, Uhum. né? Coisa de paulista falar vitamina, pra mim é batida. Batida, exato. Batida. Como se fosse uma batida, porque ele fica não tão doce, assim, porque tem o azedinho do limão, assim, então fica, ó, uma maravilha, uma maravilha. Tu já pensou em comprar potinhos, tipo aqueles de picolé? Daí tu coloca essa batida dentro e congela. Aí fica Nossa, picolé. vira um smoothie no verão, guardar eles ali, pã. Dá pra aproveitar, hein? Olha, Fica bom, eu acho. Fica bom. Ah, olha só, então, eu sou uma pessoa que eu consumo mídia não apenas em filme, música ou livro, né? Eu jogo bastante, assim. Eu jogo coisas bem diversas. E eu me dei ao desprazer e prazer, porque eu entrei no vício de comprar The Witcher, The Wild Hunt, que é um jogo de literatura ucraniana, se não me engano, é do norte europeu, que conta a história de um mundo fantasioso que tem esses caras que são os bruxos. A questão é que eu estou jogando isso em concomitância com a leitura do livro. Pá, que tri. Que tem Legal. a série de livros do... E tem a série e tem também, uma né? série No na Netflix, exatamente. É. A série da Netflix é o primeiro livro da série de livros, são os 12 livros. Ele é bem... Tu já assistiu? Assisti. Ele Ele é bem... É, condizente com o livro, assim. Aham, é bem... E o jogo também? O jogo, ele se passa muito adiante nos livros e eu tô tomando um spoiler dos livros, né, que eu tô jogando. Mas é interessante porque eu vejo, assim, que existem vários easter eggs no jogo e também tem outras coisas que eu tô vendo agora no livro, então eu fico, isso aqui é isso. Ou, por exemplo, no jogo ele permite que tu diga o que o personagem vai fazer, como ele vai se comportar e qual decisão ele vai tomar. E daí eu tô tentando me basear mais como o comportamento do personagem nos livros. O autor, se eu não me engano, se chama André Sapolsky, alguma coisa do gênero, assim. A gente vai colocar direitinho na descrição o autor dos livros. E é uma literatura bem, bem interessante, porque tu pega, assim, é um livro que fala de um mundo fantástico, onde monstros existem, mas tu percebe mais do que nunca, assim como normalmente no conteúdo multimídia que fala sobre zumbis, que os monstros, na realidade, são as pessoas, né? Não os monstros. Os monstros só são, sei lá, a fauna do ambiente. Sim, são outros seres, né? Exatamente. Então, assim, é um livro, é
é uma mitologia rodeada por guerras, daí tem várias questões, como toda a guerra relacionada a estupro, a genocídio, a pessoas passando fome, necessidade. Tem as capitais que nitidamente são mais... tem mais fortuna nas capitais, e daí tem a plebe que fica no entorno, como se fossem feudos. Então é interessante porque acaba dando um feedback mais visual para as coisas que eu leio. Que legal. E aí tu experiencia mais, né? Com o jogo. Mais imersivo, né? O Pablo jogando jogos da literatura ucraniana e eu jogando Among Us. Among Us é perfeito. Já falamos dele aqui, inclusive. Among Us é um jogo maravilhoso. Pra quem não conhece, o objetivo do Among Us é tu jogar com um grupo de pessoas e entre cada partida, aleatoriamente, algumas daquelas pessoas serão impostores que matarão os outros, e aí as pessoas têm que descobrir quem são os impostores na sala daquela partida. Então, o objetivo do jogo, basicamente, é mentir pros teus amigos e manipulá-los pra tu conseguir ganhar o jogo. Pesada falando assim, tá? Mas de fato. É tu sendo do lado do bem, digamos assim. Descobrir quem é o impostor e quem é impostor, mentir, manipular, se esconder e tudo mais. Só que ali tu vota pra sair, né? No caso do Brasil, a gente vota pra ficar. O impostor pra ficar. Exatamente, só que o nosso impostor do Brasil, ele tá matando a população inteira, né? E não é escondido. E todo mundo tá vendo, exatamente. E ninguém reporta. Ali. Ninguém reporta. É. Que metáfora incrível. Pra finalizar... Pablo, tu tem mais alguma? Não, é isso mesmo. Então, eu lembrei de uma, então eu vou dar uma indicação. Por favor. Inédita, que eu não tinha pensado. Ontem, eu tive o prazer de fazer uma receita de uma caipirinha, que eu gosto muito. E que é muito difícil de eu conseguir fazer, porque a gente compra aqui em casa todas as frutas na feira orgânica. Então, algumas frutas não tem. Assim, é muito difícil de encontrar. Ou só na safra, né? Obviamente. E essa caipirinha, eu conheci, já vou indicar também o local, chama Boteco Zé Mané, que fica em Santa Catarina, Florianópolis. Quem for de Floripa, quem for por Floripa em algum momento que não seja na pandemia, enfim, indico muito o Boteco Zé Mané, é um lugar muito legal, sempre que eu vou lá. E aí lá eu descobri a caipirinha, que é uma caipirinha que eles chamam, eu acho ótimo o nome da caipirinha, que é Kiuva Ardida. Kiuva Ardida. Kiuva Ardida, que vai o quê? Vai kiwi, né, kiwi, vai uva e vai pimenta rosa, mais o álcool escolhido, né? E, gente, é tão bom. E aí, a graça desse fim de semana é que a gente conseguiu encontrar na feira kiwi e uva ao mesmo tempo, que são frutas que não são da mesma época, mas que, enfim, o kiwi recém começou, a uva tá terminando, a gente juntou as duas coisas, fez a caipirinha ontem, eu fiquei muito feliz. Enfim, e aí eu indico tanto a caipirinha, quanto a mistura, quanto o local que eu conheci, né, a receita. Que uva ardida. Achei show. É muito bom. Interessante, vou tentar fazer em algum momento aqui também. Ai, muito bom. Tá, então dessa forma a gente encerra o podcast Nós da Nutrição. A gente recomenda que vocês entrem em contato conosco, mandem mensagem. O nosso @é @Nós da Nutrição, nós com Z, em praticamente todas as redes sociais. E vocês também podem entrar em contato conosco por contato @nosdanutrição.com.br. Para encerrar, então, muito obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada, Natália, por participar. Fala de novo as suas redes sociais para o pessoal seguir. Sim, então é @NutridaSocial e @Morador de Rua Existe. As redes que eu tô mais ativa, assim, nesse momento. E também tem o @Nutriação _Poa, que é um projeto mais com a minha amiga, que a gente fala mais relacionado à alimentação mesmo, né? Coisas de alimentação. E eu quero agradecer muito, muito vocês. Eu fiquei trifeliz com o convite, eu já acompanho vocês, já escuto o podcast de vocês. Eu acho genial essa forma de mídia que vocês utilizam para espalhar essas informações que vocês trazem. E é um ambiente super descontraído, se sente super confortável. O jeito que vocês lidam também com o convidado, enfim, deixa ele meio... Não só apenas uma pessoa que veio falar, mas tipo, um papo muito descontraído, muito confortável, assim. Então eu quero agradecer demais por poder também trazer, né, essa falta que tanto me afeta, assim, que
que tanto tá no meu dia a dia, poder espalhar um pouquinho mais para as pessoas. E, de novo, agradecer imensamente o convite. Fiquei muito feliz mesmo de poder participar. Ai, querida, a gente que agradece, assim. Muito bom ouvir isso. É verdade. Dá calor no coração. Dá mais vontade de fazer mais podcast. Gente, continuem, pelo amor de Deus, sério. É genial isso que vocês fazem, de verdade. Que ótimo. Então, para finalizar, relembrando que o Nós da Nutrição é um projeto independente. Eu e a Thay, a gente desenvolve ele nas nossas horas vagas, das nossas ocupações oficiais. Se vocês quiserem ouvir outras pessoas, entrem em contato, mandem, a gente já falou os nossos contatos. Comentem, compartilhem com quem vocês gostam também. A gente sempre procura trazer coisas sobre nutrição que a gente acredita, que a gente acha que é importante discutir e fazer essas ideias reverberarem aí. Então é isso. Obrigado e tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada mesmo.